Milton, hoje tem Flamengo em campo. Oh, mas o Flamengo que bom. pega o Racing. Eu quero que o Flamengo perca. Jogo de ida da semifinal da Libertadores, né? Hoje tem Flamengo, amanhã tem Palmeiras. Hoje tem Brasileirão também, a gente vai falar do jogo do Brasileirão, mas vamos abrir com o Flamengo, que pega o Racing. E aí eu queria saber de vocês, né? O Racing que mandou para a Vila Belmiro o goleiro mais bonito da história. Um dos maiores goleiros do planeta, Agustín Mário Serras. Esse árbitro aqui, ó, ia lá passar a mão no Serras. E eu tinha 8 anos de idade, deve ser isso. Agustín Mário Serras, não é tão velho, não. O Serras? Eu era criança quando o Dom Serras... Rodolfo Sérgio Rodrigues, outro maior goleiro da terra. Também, ainda não foi da minha geração, mas jogou muita bola também. Então, mas o Leão jogou demais, né? Aliás, ele reclamou que você não ligou pra ele, só pra você saber. O Serras chega ao Santos depois da conquista da Libertadores pelo Racing, a única que o Racing tem, né? Isso. 67, né? Tá vendo? Você 70. dá uma pincelada e dá uma informação que eu não tinha. Você tá de parabéns. Não, Valeu a pena ter inventado isso. Eu ia até perguntar ao senhor, o Racing busca o bicampeonato da Libertadores esse ano. Sim. Só tem, curiosamente, La Academia, que assim como o Palmeiras, ela é conhecida por ter Academia. sido uma das escolas de futebol da Argentina, tudo. Aliás, podemos ter um duelo de academias, né? Numa final de Libertadores. As duas academias da América do Sul. Seria uma boa ideia. Também acho. Eu falo assim que esse Racing aí, você acha que consegue brecar o Flamengo? Lembrando que contra o Estudiantes a gente falou, né? O Flamengo vai passar o carro no Estudiantes e tal, e agora o Racing é um buraco mais embaixo, né? Até porque contra o Estudiantes também não foi isso. Então, é um buraco que está sendo meio que revigorado, vamos colocar assim, né? Estão voltando a jogar um pouquinho de areia nesse buraco aí. Por que eu falo isso? Porque o Racing, ele tem desfalques importantes para essa temporada e alguns dos seus principais jogadores chegam baleados para esse jogo, tá? Voltando de lesão, né? O Gabriel Mas todos Rojas, viajaram, né? Todos viajaram. O Gabriel vieram. Rojas, o Santiago Sousa, o Juan Ardoni, enfim, o Martirena também está com problema físico. Então, esses 4 jogadores que são peças fundamentais aí do time do Gustavo Costas, esses atletas, eles podem chegar ao Maracanã sem estar 100%. E isso é uma baixa significativa para o Racing, né? Que aí vai ter que improvisar de Cesare numa lateral, ou o Mura, que é um outro bom jogador que atua por ali também. O Zuculini, que é um volante mais volante, não é um volante de tanta dinâmica. Enfim, então são algumas situações que o Racing precisa contornar diante do Flamengo, que tem força máxima. Né? Então, assim, de novo, a faca e o queijo tá na mão do Flamengo. É ele quem não pode deixar a faca escorregar e tacar o queijo no chão, porque ele tem uma chance enorme de pegar o exemplo que foi o jogo do Estudiantes. É isso. Em que ele abriu 2-0 com 10 minutos, largou o jogo, tomou um gol no final e quase colocou a classificação Foi às nos pênaltis, pênaltis, né? Nos pênaltis. Né? O Racing é mais time que o Estudiantes. Então, se porventura ele tem esse lapso psicológico de que eu fiz 2-0, tá resolvido, ele pode se estrumbicar. Então, e você podia mudar também, pois o time está com a faca e a marmelada na mão. Por quê? Você que foi um péssimo árbitro, porque você sacava quando estava tendo marmelada, um time entregando o jogo para o outro grandão? Quando os caras... Dá para sacar? Não, entregando não, mas dá para entregar, saber quando os caras não estão jogando por causa de salário atrasado. Dentro de campo, às vezes, os jogadores conversam entre eles, gente. É um negócio meio bizarro. Aliás, bem bizarro. Acontece. Agora, você vê, reclamaram do preço dos ingressos, né? Foi um chacheadeiro danado. R$350, o ingresso mais barato. Normal. E qual foi o resultado disso? Todos os ingressos vendidos. Vai sempre vendido. Sempre vai ser vendido. Fora os cambistas. Sem Isso aí dúvida. O Allianz Parque também, vai ser lotação máxima assim, semana que vem. esquece. No Rio não tem a facial, né? Biometria facial igual tem aqui em São Maracanã? Paulo. Acho que não. Não. Acho que não tem, não. Não. Não tem, não. E eu E acho o que você acha, Alex Miller Flamengo- Camberger, você que tem mais filhos do que o Palmeiras tem de títulos do Campeonato Paulista? Não, isso não. Não tem jeito. Nem de brasileiro tem jeito.
Se somar meus filhos e meus netos, ainda não dá o que o Palmeiras tem de título brasileiro. Contando os Quanto toques. mais paulista. Mas tem uma ninhada lá que eu vou te falar, hein? Mas tá quase. Tem mais 2 no caminho, né? Não tem não. Mas se vier mais um neto, a gente empata com os títulos nacionais. Agora, sobre o jogo, o Flamengo... Eu tenho certeza de que o Flamengo aprendeu a lição, cara. Não é possível que um time do nível do Flamengo, com os jogadores que ele tem, que eles vão correr o risco de bobear do jeito que eles bobearam contra o Estudiantes. É um negócio meio fora de contexto. É aquela coisa que a gente fala, pô, errar uma vez, tudo bem, mas errar 2 vezes a mesma coisa já é burrice, né? É um negócio meio... Eu acho muito, muito difícil. E eu tenho acompanhado os jogos do Racing, inclusive pelo Campeonato Argentino, eu fico assistindo quando tá passando. Não é que eu me programo pra ver, mas às vezes daquela sapiada tá passando, eu fico vendo. Até por causa da Libertadores. E o nível de jogo do Racing, inclusive com os problemas que ele tem ainda com os seus principais jogadores, é muito diferente do Flamengo. O Flamengo é muito melhor. O Flamengo é extremamente superior ao Racing. É uma coisa que não tem como comparar. O nível de futebol do Racing hoje, por exemplo, se desse para fazer um paralelo, se ele jogasse aqui no Brasil, era para a Sul-Americana, beliscar uma vaguinha de pré-Libertadores. Não mais do que isso. É um time limitado. E na Argentina é um dos melhores. Dos últimos 10 jogos que a gente gosta de fazer esse apanhado, esse recorte, o Racing perdeu só 2. Então, assim, o nível de jogo lá, na realidade do Racing, é um nível aceitável para o que hoje ele tem. Brigador, honesto. Mas não tem Mas eu acho um time melhor do que o Estudiantes. É melhor. É melhor, mas ainda assim é muito longe do Flamengo. Sim, O Flamengo tecnicamente, sim. Cara, não tem como comparar o Flamengo ao Racing em nada. Então, o Flamengo tem que aproveitar o fato de jogar em casa hoje, casa não, né, no Maracanã, diante dos seus torcedores, para fazer o resultado. Porque lá na Argentina é difícil. Porque aí entram outros componentes, não só quem é melhor. Portanto, é que o Estudiantes levou para os pênaltis. Então é outra Racing situação. tem um dos artilheiros da América do Sul, que é o Maravilha Martínez, que é um bom centroavante. Inclusive, passou aqui pelo Brasil, não fez nada, e o cara se reencontra na Argentina e começa em caça-pagou atrás de gol. Maravilha, olha, cada gol que ele faz, ele vai. Hein? Eu quero esmar. Exato. Olha, desculpa, vocês dois são muito amigos e são amigos de Mauro Betting também. Eu não suporto esse Mauro. Eu sei. Sabe qual é a tese que ele inventou agora? Que o Arrascaeta é mais importante hoje para o Flamengo do que foi o Zico. Tem que internar esse Mauro Alexandre Zoni Betting. Tá louco. O Arrascaeta é nota 8,1. O Zico é 9,9. Eu acho que a gente pode... Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria meu mestre Roberto Avalone, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O telefone não toca, Milton, né? parem as máquinas. Eu acho que no futuro... Não é questão de comparar quem é melhor. O Arrascaeta tem mais título de Libertadores. Assim, não é questão de comparar quem é melhor, Arrascaeta ou Zico, porque aí seria uma heresia. O Zico é um dos melhores da história do futebol mundial em todos os tempos. O Zico, pra mim, é gênio. E caráter, nota gênio ao 1000. quadrado. O Zico, pra mim, é gênio dos gênios. E o caráter. E o tanto que ele ajuda ex-jogador do Flamengo que tá isso nem na conta, beirada. falando de jogo, de bola, por enquanto. Isso aí também. O Zico é um cara, um ser humano maravilhoso. Eu trabalhei com o Zico. Eu tenho uma certa amizade com o Zico. É um cara nervoso, mal educado, né? Cara, você quer saber um dia que eu fiquei emocionado? Num dia do meu aniversário, ele me ligou, cara, pra dar parabéns. Olha. Cara, o Zico me ligar pra dar parabéns, cara, não é possível um negócio desse. Depois que ele desligou, né? Falei, o Zico me ligou, cara. Igual seria pra mim se o Pelé tivesse ligado pra mim. Não, eu não sou flamenguista. Eu amo o Pelé. E se o Zico me emocionou, imagina um flamenguista que passasse por isso. Então eu não tô comparando quem é melhor, Zico ou Arrascaeta, porque, repito, não tem comparação. Agora, a pergunta é outra. A importância do Zico para aquele Flamengo da década de 80, que era recheado de gênios também, e o Arrascaeta, que é um gênio da atualidade, a importância que ele tem para o time de hoje. Sem dúvida. Porque o Flamengo da década de 80 sem o Zico, por exemplo, num jogo machucado, num momento suspenso, alguma coisa assim, aquele Flamengo também funcionava. E poderia ganhar de qualquer um. É isso aí. O Flamengo de hoje sem o Arrascaeta, eu acho que ele perde uma porcentagem muito maior do que aquele Flamengo perderia, hipoteticamente, num jogo sem o Zico. E a irreverência do carioca flamenguista foi sensacional também. Mudaram o nome do Arrascaeta para Arrasca. Arrasca. Agora tem o Carrasca também. Que Arrasca. O Carrascal virou Carrasca. Agora, uma coisa tem que ser dita. É uma discussão, já que esse duelo é muito legal. Depois do Zico no Flamengo, o Arrascaeta começa a se colocar como um dos jogadores, se não o segundo, terceiro mais importante da história do clube. Pode ser. Mas não vai passar o Zico nunca. Não tô dizendo isso. Não é essa, né? Não tô dizendo isso.
Mas se a gente pegar de tantos craques que o Flamengo teve, o Arrascaeta está na mesma prateleira que esses caras, ou até acima. O Arrascaeta de 19 para cá é o jogador do século do Flamengo. Aliás, a gente pode colocar de 2000 para cá, ou do Zico para cá, olha quanta gente que passou pelo Flamengo. Gente boa. Que não fez 1/3 do que fez o Arrascaeta. O Arrascaeta joga. Porque não é que ele tá no elenco que ganha, ele é mais um, não. Ele é protagonista. Essencial. Ele Aliás, resolve. é um duelo de gerações, né, Fê? Eu acho que no futuro, a geração de hoje vai lembrar do Arrascaeta da mesma forma, não com o mesmo peso, mas da mesma forma que a galera das antigas lembra do Zico. Exatamente, não Até tenha por dúvida. conta dos não tem títulos dúvida, e tudo sem mais. dúvida. Então, eu acho Ó, que... Até o Gabigol vai ser lembrado, duelo mesmo ele tendo pegado. saído. Olha só, olha que curioso, né? Peraí, quem que você falou aí? Gabigol também. Ah, para com Vamos isso. tirar. Não é da mesma prateleira, sai pra lá. assim, Não, ele fez. Daqui a 20 anos, coisas Ele muito fez importantes 2 a ser gols na lembrado. final da Libertadores Facinca, contra o Grêmio. E daí, pô? Facinca, daqui a É 15. Gabi, ex-gol. Não, Foi daqui a contra o 15, River. 20 anos, quando nós lembrarmos do Flamengo de Vai lembrar 2019 de até Gabigol e hoje, Arrascaeta. o Gabigol vai estar Vai, junto vai. na Eu acho que história. vai. Mas- Lembra aquele Flamengo do Jorge Jesus lá, fez título 20 anos de- atrás, de- que de- tinha de- Arrascaeta e de- Gabigol? de Libertadores. Assim, o Gabigol vai estar A junto gente, na vai, a frase. gente vai lembrar do Vai Gabigol estar na como lembra frase. do Nunes nos anos 80. Exato, né? vai estar na frase. Que não era o craque, mas o cara que fez gols Resolvido. importantes e É, decisões. ele vai estar na frase junto. Mas aí que tá. Olha que curioso, né? Olha que exercício que a gente pode fazer. Tirando a era do Zico, o time de 81, 82, que foi o ápice, tá? Ainda veio de 87, que foi fantástico. Foi. Que tinha o próprio Que tinha o Zico também. né? Ele e o Júnior. A gente vai falar de Renato Gaúcho, a gente vai falar de Romário, a gente vai falar de Petkovic, a gente vai Edmundo. falar de Adriano Imperador. Olha só o peso desses 4 caras. Se bem que o Petkovic, perto desses caras, ele jogou muita bola, mas menos, tá? Colocam ele também num pedestal. É que no Flamengo ele é menor que os outros. É, assim, mas calma, né? Também Sabe, os caras... jogou muita bola, hein? Sabe, mas enfim. Olha só o nível desses 4 caras e o Arrascaeta tá acima deles. Na Sim. questão futebol. É isso. Porque, por exemplo, E o Adriano... títulos também. O Adriano é uma figura que ele transcende a paixão, o carinho, a idolatria, a simpatia, porque ele é uma figura extremamente humana. Enfim, bom, eu É que tem a amo o questão Adriano. de ter a identificação desde a base Nasceu com o no Flamengo clube, também. né, aquela com a volta Gávea. dele quando o Flamengo não estava disputando nada, é campeão brasileiro. Pô, isso foi maravilhoso. tem Mas, a cara do infelizmente, Flamengo. ele não conseguiu dar a sequência É. ao tamanho da Ele abriu história mão. dele pro Ele futebol. abriu mão da carreira. Pra viver a vida É, dele ele e quis tá fazer. tudo certo. É isso aí. Entendeu? É, Eu o direito não dele. condeno, É é isso. direito dele. E quem julga isso, com todo respeito, é um completo idiota. Tá? Enfim, acho que as pessoas não têm que ficar julgando a vida de ninguém por decisão que a pessoa... Se o cara tá feliz, independentemente de onde ele é feliz, Claro. deixa o cara ser feliz Mas e você é o idiota ele de me julgar. entristece, sabe? Não, Eu nunca vi, nunca entrevistei, aliás, o Adriano Imperador. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu tenho uma admiração por esse rapaz, porque é um sujeito que veio da favela, forte feito um touro. E é muito raro um sujeito daquele tamanho, com aquela habilidade na área. Exato. Ele E era lateral, canhoto, e fazer tanto gol. Aliás, você que, não sei se você conheceu lá no teu Rio de Janeiro, o Adriano Imperador. Eu sabia que ele estava O que o Adriano Imperador achava ou acha do amor? Ele fez parte do time do amor, do Império do ataque do Amor, amor, né? Império do Wagner Amor, Love. artilheiro do amor, junto dele e Wagner Love. Olha, gostei dessa também. Saiu bem. É isso aí. Mas Mas tirando o isso... Adriano é um cara muito coração, viu? Ele Não. não faz mal pra ninguém. Nada. Se ele faz mal pra alguém, se ele fez mal pra alguém, foi só pra ele mesmo, nessa questão de carreira, de depressão, de tudo mais. Mas é um cara sensacional, não fala mal de ninguém, não ataca ninguém. Zero, Eu também zero. acho que não tem motivo pra ficarem atacando Nossa, as ele. pessoas... As pessoas Sim, você não respondeu. O que você acha dele se ele é um homem que ama o amor? E se Sim, você já viu... falando, querido. Você Acabei de já, responder a sua foi. pergunta. você já viu o Adriano Imperador de perto? Lógico. Vamos voltar. Como lógico. Sim, vamos Vai, voltar segue ao o Flamengo. baile. Vamos voltar ao Flamengo aqui, Muito né? xarope. Então, é só para vocês terem uma ideia que Muito xarope. o que a gente lamenta é que esses problemas não deixaram o Adriano ter a sequência para ser talvez um dos maiores centroavantes da história. Ele é um dos maiores da história do futebol, poderia ter sido 50 vezes maior. Né? Maior do Rio é Garrincha. Mas o Arrascaeta superou todos eles. Arrasca. Em termos de futebol, em termos de protagonismo. E outra coisa, hein?
diferente de alguns que são mais falastrões, o Adriano nem era falastrão, o Adriano era o jeito simples dele, né? Romário era falastrão, Renato Gaúcho era falastrão, Petkovic era mais fechado, o Gabigol falastrão também, mas resolveu o falastrão que eu digo, Gabi, eu chamo de ele personalidade. de ex-gol. Mas o Arrascaeta é mudo. Mudo. Ele é muito na dele. Você não ouve falar um A desse cara. Olha, ele nem parece, às vezes, jogador do Flamengo ou que está no Flamengo, que geralmente o flamenguista é um cara mais efusivo, é um cara mais sentimental. Alguns partem pro lado de uma arrogância desenfreada que não existe, mas tudo bem. Mas no âmbito geral, o flamenguista é um cara mais, né, popular. O Arrascaeta é completamente introspectivo. Parece que ele tá num mundo paralelo. Eu jamais vi ele na televisão. E a hora que esse cara entra em campo, ele se transforma. Vira a chave, né? E outra coisa também, não é catimbeiro, não é chato com a arbitragem, não enche o saco. Enfim, olha, hoje no futebol são no mundo, tá? São raríssimas exceções que têm o talento, a personalidade e principalmente a dignidade do Arrascaeta. E a boa companhia que ele tem no Flamengo, ele não tem na seleção do Uruguai, né? Porque o Uruguai, a seleção uruguaia que deu a maior tristeza da história do futebol brasileiro, mas, no entanto, eles estão meio que Bolívia, ou estou exagerando? Não, o Uruguai tem um time respeitável. Hoje estão uma seleção menos talentosa do que já foi. Não é favorita a nada, mas também enche o saco. não é um Chile. Não é o Chile, entendeu? Mas Que hoje é a rabeira da América do Sul. né? Chile hoje, sabe quem é o Chile? O Brasil. Não muito. A Mas seleção brasileira hoje é nota 5,27. Isso é verdade. É que o Chile é 2. Aliás, que estão o Chile- descobrindo a pólvora por aí. É que o Chile é Eu estou falando há 1,2. tempos. Não adianta trazer um Ancelotti, que é um grande treinador, aquele negócio todo. Ele não tem jogador, pô. Eu sei. Você não faz omelete sem ovos. Olha, nova também. Não, mas quem falava muito era Geraldo E Bretas, nem da Rádio limonada TV sem Tupi. limões, né? Entendeu? Isso. voltando É a mesma coisa que colocar o Schumacher. A Fórmula 1 nos anos 90 tinha dois carros muito parecidos. Eles eram iguaizinhos, assim, com diferenças, né, de uma coisa ou outra. Você tinha a Ferrari e você tinha a Dallara. Lembra da Dallara? Dallara era um carro vermelho, também tinha o patrocínio da Marlboro. Tá? É a mesma coisa que o Schumacher errar o carro e sentar na Dallara e falar assim, ó, vai lá e ganha. Não vai ganhar, porque a Dallara, coitadinha, é como se tivesse um motor de Twingo. Não ia acontecer nada, entendeu? É basicamente isso que é o Ancelotti com a Eu seleção tenho um brasileira. Twingo. O que você tem contra nós pobres? Nada, porque o Twingo é um motor 0.8, tadinho. Ele é um motorzinho que é... A Shakira que não gosta dele. Mas Como vamos é lá. que é o Twingo na subida? Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Cada uma. aqui, ó. Tadinho. Você tá parecendo um ratinho. Entendeu? É basicamente isso. E Volta- foi tudo isso só pra falar, Lelê, que o Voltando a Arrascaeta, falar se ele do jogo. jogar Ô, Facica. se ele tiver Então ligado fala o nome hoje... inteiro do Rascaeta, vamos ver. Georgian de Arrascaeta. Como é que é? Ó, eu falei bonito, Arrascaeta, Lelê. Georgian. Ele vai estar no Bonito. time titular hoje, então eu já queria trazer aqui as escalações, né? Primeira do Flamengo, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Acho que não tem muito segredo, né? Praticamente o mesmo time que pegou o Palmeiras, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, que se machucou contra o Palmeiras, né? Saiu machucado, mas... Ele é dúvida, Ele é né? dúvida, Só mas que tudo ele indica já que ele treinou. joga. Isso, Treinou ele treinou. ontem, É, então se deve ir treinou. pro jogo. Léo Pereira e Alexandro, o Pulgar deve ficar com a vaga no meio, né? O Saul ainda não está nas condições físicas ideais. Pulgar é aquele que pisou no Maurício no chão, né? Ele. Ah, Isso. tá. É. Isso aí. E que tomou amarelo. Não, junto, pisou Maurício. no... Mas que redundância, É, o hein? Maurício pisado, pisou no tomou chão. amarelo. Hein? Pisou no O chão. Maurício estava deitado no chão. Ah, mas então... E o Arrascaeta armando com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. É o mesmo time Ó, que ganhou do Palmeiras. O que, assim, estão comentando mais sobre esse ataque do Flamengo para esse jogo é que esse trio, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, é o trio com mais participações em gols na temporada do Flamengo, né? E que, por isso, o Felipe Luiz deve colocar a campo hoje, até porque ele quer construir uma vantagem É o no básico, né? Maracanã, Só né? Porque a gente sabe que no cilindro não é fácil de se jogar, então seria muito importante o Flamengo fazer aí construir uma vantagem hoje. Sem dúvida. E é uma coisa que a gente já vinha comentando aqui no programa, o próprio Facincani falando da importância do Luiz Araújo, de repente, né, como titular aí. Mas eu concordo, né? Eu acho que tem que estar o Luiz Araújo junto do Pedro aí com a Arrascaeta, mas ali do lado esquerdo, o Samuel Lino chegou muito bem no Flamengo, teve uma fase sensacional. Fala isso. Só que nos últimos jogos, pra mim, ele cai de produção e eu entraria com o Carrascal ali, viu? Eu acho que o Carrascal tá melhor no momento que o Samuel Lino. Ou então, aí, se E você aproveita quer... para falar por que o Cebolinha não tá jogando. Porque o Cebolinha se fora. machucou.
Tá aí, tá vendo? Machucado, né? Agora, uma outra opção, que apesar de não ser tão falado, ou se foi citado recentemente por razões muito ruins, mas, enfim, né, é a impunidade do Brasil, o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique, ele é um jogador alto. Deu aquele rolo todo lá, mas ele continua no time. Tá Então, com não fez foi, não foi suspensão. Brasil. marcado ainda. a data do enfim. jogo. Com as betes. E o Bruno Henrique, como ele é um jogador alto e o Racing tem uma defesa de muita imposição física, para esse jogo talvez possa ser interessante. Por quê? Porque em alguns momentos o Pedro, como ele fez muito bem contra o Palmeiras, ele vai sair da área para tentar fazer esse pivô. E o Bruno Henrique é um cara que faz essa infiltração muito melhor que o Samuel Lino. E aí ele é um jogador muito decisivo, é um jogador de partidas que com esse peso ele geralmente entra, ele decide jogos, é um cara bicampeão de Libertadores, conhece muito da competição. O Bruno Henrique, ele realmente é mais agudo, né? Porque Mais o Carrascal agudo. tem mais Jogou no característica Santos. de meia. Jogou Mas bem. eu colocaria o Carrascal justamente porque, não só porque ele tá bem, ele tá entrando bem, né? Ele tá agregando esse time do Flamengo, mas ele também fecha muito bem esse corredor. Ele faz a recomposição, que é o ponto forte do Racing, né? Porque o Rojas e o Martineira ali, eles atacam bastante, são Exato. laterais bem ofensivos, tanto que os pontas do Racing jogam por dentro. Então eles usam sempre esse corredor para atacar e para fazer os cruzamentos, né, pro nosso querido Maravilha aproveitar. Então acho que o Carrascal ia bem nesse jogo de hoje, mas vamos ver qual Agora, será ainda sobre o Rio de Janeiro, a escolha eu quero... do Felipe Luiz. Desculpa, querida. Queria lamentar, como é que você chama mesmo? Alex Miller Kramberger. Não. O negócio é o seguinte, você deu uma informação aqui que o Pedro, que por sinal está jogando muita bola... Não vem com pataquada, hein? O senhor falou que o Pedro era neto vai tomar banho na soda. Calma, do centroavante Queixada... Do Ademir Queixada do Vasco da Gama. Vasco. Não tem nada a ver. Recebi um telefonema aqui de um irmão da família dizendo que você tá louco. Quem que ligou? Roger Ranger? Eles empatam no queixo. O nosso Queixada de hoje, né? E o nosso fantástico Você que atacante. falou que o Pedro era primo do Cássio, o goleiro. também não tem nada a ver. Você que falou. São primos de queixo, isso aí. Ó, e se o Flamengo... Tem outro queixudo aí, não tem? Tem um monte. Agora, o Ailton Flamengo... Queixada. O Ailton, jogou na Alemanha, no Guarani. Não, o Ronaldo Soares Giovanelli. Esse também. Super queixudo. Também é que Super. Aliás, não fala mais comigo, brigou comigo. Ó. E eu gostei tanto dele. Ronaldo Soares Giovanelli. Ô, Alex. Aliás, está recebendo 3 netos de uma vez só. Tá parecendo. Agora, Acho que você andou Cravo que passando você por ia lá falar. também, eu. Cravo que você ia falar. Não, eu ia falar só o seguinte, o Flamengo, só para resumir a história aí, que não sei se a gente vai mudar de assunto, o Flamengo não pode deixar para o segundo jogo. O Flamengo tem que definir hoje. Se ele deixar para decidir a classificação no cilindro, ele entra pelo cano. Mas você viu o Racing jogando? Vai se complicar igual com o Estudiantes. Entendeu? não pode. Cilindro, cano. O Racing, ele catimba mais que o Essa Estudiantes. foi boa. Você viu a jogo contra o Vélez? Não, eles são mais catimbam, físicos. Não, eles time mais- catimbam time mais experiente. que o Estudiantes. É, time mais experiente. Né? Então o Flamengo fica achando que vai ter jogo aberto, franco, aquela coisa toda, que não vai Até ser. porque o Racing, né, Fê, é um time muito físico, é muita Sim, imposição total. física. Então, É pancadaria. todas as segundas bolas são deles. Meu Deus do E céu. vamos colocar então, ele E falou do muda Racing. pouco esse time do Olha lá. time que foi campeão da Sul-Americana em 2024 contra o Corinthians. Aliás, na semifinal contra o Corinthians, campeão em cima do Cruzeiro. Né? Então a gente já conhece bastante desse Racing aí. Então, só passando aqui a provar a escalação, né? Com Cambeses, o Mura, né? Que o Facincani falou. Colombo, Marcos Rojo e o Rojas na esquerda, com o Sousa na volância. Aí nas pontas, Solari e o Conec. O Nardoni e o Almendra no meio e o Maravilha Martinez O Nardoni no é ataque. perigoso, hein? Mas vem pra jogar pra perder de pouco, gente. E o Solari? Eu sou do tempo em que lá na Argentina, eu não sei qual dos times, ele tinha uma dupla Solari e Sarnari. Eram 2 capetas. O Solari na chuva fazia fumaça. É? Dava o arco-íris danado no Nossa, jogo. mas você foi fraco. O Marco Rojo Meu joga Deus desde que eu do nasci, céu cara. Eu da vejo esse terra. nome em campo assim. Esse é fumante, você sabe, Você né? viu esse cara falando? O Elias Torres está fora, né? tocou. Que é o- Ele era do Boca, né? É. Porro. E aí, do time que foi campeão da Sul-Americana 2024, acho que muda pouca coisa. Acho que é o Quinteiro, né? Que fez aqueles gols contra o Corinthians da semifinal, no que tá no River River hoje. É, o E Quinteiro. o Salas, também atacante, Salas também tá no River. Exatamente. Aí entrou o que eu Mas citei a agora. base do time, ela... O Elias Torres machucou, Ela né? Tá ficou. fora. Almendra, Nardoni, o Solari. O Facundo Moura é uma opção no lugar do Martirena. O Nazareno Colombo também é opção na vaga ali do Rojas. Então, enfim, são as opções aí que
que tem o Gustavo Costas em relação a essa. Ah, e o Cambeses, goleiro, né? Que o Arias também se machucou, que é o titular. Mas eles viajaram, né? A gente não sabe se vão pro jogo ou Sim. não, mas assim, Sim. estão disponíveis, vieram com o elenco pro Rio. Eu acho que o que faz mais falta ali, acho que seria o Martirena, né, pelo lado direito, porque é esse cara mais agudo, Sim. é muito participativo também. Mas sem ele no campo, mais perigoso pro Flamengo aí vai ser o lado esquerdo com o Rojas, que também é esse cara muito agudo ali, que tá sempre, né, atrás dos cruzamentos ali pro Maravilha. Então, o ponto forte desse time do Racing hoje é lado esquerdo com o Rojas, cruzamentos pro Maravilha. Menina, a Elizabeth Taylor tá mandando a mensagem, está vendo? Meu Deus! Vai vir puxar o pé dela à noite. Ela quer saber como é que compra esse brinco teu. Ah, esse aqui... Nem te falo que eu comprei no Xing Ling. Esse aqui. É da Shopee esse aí. Não, é da Shein.